Perfeito. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvindo aí, tranquilo, né? Agora a gente está em uma nova plataforma, aqui no Meet, primeira aula, estamos se ambientando. A gente terminou a nossa última aula, a gente ia dar a definição de neoconstitucionalismo, né? A maioria dos livros de direito constitucional, os livros esquematizados, didáticos, eles tratam desse assunto como neoconstitucionalismo, como se fosse algo bem, como eu posso dizer, tranquilo, na doutrina, uniforme, uníssono, e não é bem assim, tá? Aqui no Brasil, adotou-se esse termo de neoconstitucionalismo, porém ele não é adotado de forma uniforme em parte da Europa, por muitos autores de peso aí, tá bom? Esse nome, neoconstitucionalismo, quem cunhou esse neo antes do constitucionalismo foi um autor mexicano chamado Miguel Carbonell, tá? Em uma obra que ele escreveu, foi publicado na Espanha em 2003, tá bom? E aí esse autor, as ideias dele, bem como esse nome que ele deu de neoconstitucionalismo, acabaram tendo uma grande repercussão, principalmente aqui no Brasil e alguns países da América Latina, tá bom? A gente vem estudando nas nossas aulas, eu gosto de perder eu não digo nem perder, eu digo investir um grande tempo, tanto nos assuntos de controle de constitucionalidade e constitucionalismo, porque, na minha opinião, são os mais importantes assuntos em direito constitucional. Todos os assuntos de direito constitucional são importantes, mas esses dois eles devem ser tratados de uma forma, tem que ter um tratamento especial, tá bom? A gente já vem estudando a questão do constitucionalismo, né, desde a antiguidade. Falei para vocês que, sinteticamente, o constitucionalismo é uma técnica de limitação do poder estatal com fins de garantia, tá? É uma teoria do direito constitucional que trata da evolução dos nossos direitos, principalmente os direitos fundamentais, frente ao Estado, e não só também frente ao Estado, também eficácia horizontal, mas enfim. Chegamos ao ponto, eu expliquei na última aula para vocês as concepções das escolas do positivismo clássico, porque estudar neoconstitucionalismo, você tem que ter uma certa noção também sobre pós-positivismo, e eu particularmente ensino que pós-positivismo e neoconstitucionalismo são termos distintos, tá? E aí eu ensinei para vocês também, para a gente nivelar o assunto, muitos ou não viram isso em ED, eu já tinha esquecido, aí eu trouxe uma síntese na última aula, e agora a gente vai entrar na definição de neoconstitucionalismo. E a respeito da definição de neoconstitucionalismo, pessoal, já é um obstáculo bem grande, tá? Porque não tem assim uma definição precisa do que seja o neoconstitucionalismo, tá bom? É tanto que um autor muito conhecido no direito brasileiro, muito respeitado, chamado Humberto Ávila, ele já diz assim em seu artigo, de que não há apenas um conceito, né? Eu gosto de falar em definição, não em conceito. Não há apenas um conceito de neoconstitucionalismo, tá bom? Há diversos autores, concepções, elementos, perspectiva, tá bom? Que torna até, assim, de certa forma, inviável esboçar uma teoria única do neoconstitucionalismo, tá? É por isso que ele e também outros autores vão falar assim que são muitos neoconstitucionalismos. Professor, eu não estou entendendo. Vocês vão entender ao longo da aula, tá bom? É porque quando cada autor vai tentar explicar o neoconstitucionalismo, eles abordam alguns elementos em comum com outros autores e outros não. É sempre o que, mudando a perspectiva do investigador, do cientista, tá? Muda também o conceito de neoconstitucionalismo, porque, de certa forma, é um assunto novo. Se você for considerar pela história, que foi iniciado na segunda metade do século XX,
Trata-se de um assunto novo, tá bom? Mas, continuando, sobre neoconstitucionalismo. E sobre o material, não se preocupem, eu quero só que vocês prestem atenção na aula, tá? Porque o material e as anotações, eu vou enviar para vocês o material único. Eu faço isso em constitucionalismo porque é um assunto que é difícil você ter uma uniformidade. Então, eu fui buscar montar essa minha aula com base em diversos autores. Humberto Ávila, o Roberto Barroso, tá bom? Principalmente esses dois. E Daniel Sarmento também. Ok? Então, continuando, pessoal. O Luiz Alberto Barroso, grande doutrinador, e por coincidência também é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai apontar, para tentar explicar o fenômeno chamado neoconstitucionalismo, ele vai apontar 3 marcos fundamentais que podem definir essa trajetória do direito constitucional que foi cunhada por Miguel Carbonell como neoconstitucionalismo. E aí, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é muito um bom doutrinador, porque ele consegue descrever a forma como ele escreve, a escrita dele é muito peculiar, é muito fácil de entender, boa leitura, recomendo para vocês, tá bom? As leituras do ministro Roberto Barroso e as aulas também dele são fenomenais. Continuando, ele define aí 3 marcos para tentar explicar o neoconstitucionalismo, né? Ele separa aí um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico, tá bom? Então, o neoconstitucionalismo, ou esse novo direito constitucional, na acepção desenvolvida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado, pessoal, e no direito constitucional, principalmente, né? Dentre as quais pode ser assinalado esses marcos fundamentais que eu falei para vocês. Como marco filosófico, né, entra em cena o pós-positivismo. Eu já falei para vocês sobre o positivismo clássico, já falei para vocês sobre o positivismo normativo, principalmente que é o positivismo de Kelsen, né? E após todos os estudos, e principalmente após os fenômenos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e toda aquela atrocidade que ocorreu feita pelo nazismo alemão, os autores e os cientistas do direito começaram a repensar a teoria do direito, tá bom? E foi assim que concebeu-se, a partir daí, essa nova perspectiva de ver a teoria geral do direito e que foi chamada por muitos de pós-positivismo. Sobre o termo pós-positivismo, eu devo dizer para vocês também que não é um termo uniforme, tá? Não são todos os autores que concordam que a gente vive em um cenário de pós-positivismo, tá? Muitos ainda dizem que estamos numa continuação do positivismo, tá? Outros defendem que não existe pós-positivismo, que é positivismo mesmo e que ele está evoluindo ao longo do tempo, exatamente como em outras ciências, outros conceitos também evoluem ao longo do tempo. Então a gente vai ter diversos doutrinadores defendendo diversos pontos de vista. Mas eu vou passar para vocês sobre o pós-positivismo, porque é para vocês terem uma noção e é o que também cai muito em provas de concurso e na OAB, tá bom? Então, um dos marcos, tá, do neoconstitucionalismo é esse marco filosófico, que ele é centrado nas ideias do pós-positivismo. E eu vou explicar isso mais na frente. Mas, em síntese, o que diria o pós-positivismo? Há uma centralidade nos direitos fundamentais e uma reaproximação de direito e ética, direito e moral, tá? Eu vou explicar isso mais na frente. O segundo marco, que explicou o ministro Luiz Roberto Barroso, é o marco histórico, tá? Esse marco histórico, ele delimita na história da humanidade que o neoconstitucionalismo ele nasceu ali a partir da formação do Estado Constitucional de Direito, tá? E cuja consolidação ela se deu ao longo ali, como eu já falei para vocês, no final da década no final do século XX, foi a partir da segunda metade do século XX, foi exatamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, tá? Ou seja, já ali no limiar do início da segunda metade do século XX foi quando começaram a desenvolver novas teorias sobre o direito, sobre a teoria do direito
e sobre o direito constitucional, tá bom? E o marco teórico são o conjunto de mudanças que inclui aí, prestem bem atenção no que eu vou falar, força normativa da Constituição, tá? Expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação. Então, as palavras-chave aqui no que diz respeito ao marco teórico, isso na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, é força normativa da Constituição, tá, pessoal? São palavras-chave que vocês devem guardar e levar consigo. Expansão da jurisdição constitucional e desenvolvimento de dogmática da interpretação constitucional, tá bom? Mas vamos aqui também dar uma outra visão sobre o neoconstitucionalismo. Vamos trazer aqui a visão do professor Humberto Ávila, que é também muito respeitado, tem uma leitura boa, também agradável, grande doutrinador, produz muito conhecimento na área do direito, tá? Ele, por outro lado, quando ele tenta explicar neoconstitucionalismo, ele vai traçar ali outros marcos fundamentais. Ele vai dizer que teve um marco fundamental, o fundamento, né, que pode explicar o neoconstitucionalismo, o fundamento normativo, o fundamento metodológico, o fundamento axiológico e um fundamento organizacional, tá bom? Ah, professor, mas o que seria isso? Vamos aqui falar em síntese. O que seriam esses fundamentos, esses 4 fundamentos, de acordo com a concepção do professor Humberto Ávila. Pessoal, o fundamento normativo, o professor Humberto Ávila, ele faz uma síntese simples, ele diz que há uma passagem, né, na concepção da teoria do direito e da teoria do direito constitucional, em que muda-se uma concepção de uma centralidade da visão das regras e passa para os princípios. Então ele fala da regra ao princípio, tá? Estaria na instituição exclusiva ou preferencial, né, de princípios nas constituições do pós-guerra, tá bom? Ou seja, as constituições que foram promulgadas após Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, elas trouxeram, no âmbito de seu conteúdo, princípios que acabaram inserindo moral, o valor moral no direito, tá? Mas, professor, o que é esse valor moral? O que seria esse valor moral? Deixa eu logo explicar só, para vocês já não ficarem tão perdidos. O valor moral é esse sentimento, essa concepção, isso que vocês entendem dentro de vocês como aqueles valores sobre justiça, o que vocês acham que é justo, sobre igualdade, o que vocês acham que é igual, entendeu? Que deve ser o tratamento igual, desigual, a concepção sobre democracia, todos esses valores, assim, que até são difíceis de encontrar uma definição e uma concepção unânime entre todas as pessoas, mas é um sentimento que você sente, não consegue muito explicar, mas você sente, isso é valor moral. E quando eu falo da inserção da moral no direito, eu estou falando exatamente disso, desses valores, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui. A minha forma de dar aula, a minha didática é repetindo e reiterando, eu vou explicar aqui, também posso continuar explicando lá na frente. Alguns autores, eu discordo, eles explicam que o positivismo normativista, o neopositivismo de Kelsen, ele foi um dos culpados para a legitimação das atrocidades feitas pelos nazistas na Segunda Guerra. Por quê? O que aconteceu? Quando acabou a Segunda Guerra, os generais nazistas e outros oficiais e soldados nazistas que sobreviveram à guerra, eles foram levados a julgamento, tá bom? Se não me engano, foi o Tribunal de Nuremberg. E foram ser julgados pelo que fizeram, as atrocidades, holocausto, perseguição aos judeus e a qualquer outra raça que não era a raça ariana ali na Alemanha. E como é que se deu a defesa
desses generais. Eles simplesmente disseram assim, olha, vocês não podem me punir pelo que aconteceu, porque tudo que eu fiz ali durante a guerra estava legitimado na lei do Estado alemão. A lei do Estado alemão nazista tinha previsão me permitindo fazer o que eu fiz. Como é que vocês aqui vão instituir um tribunal de exceção para me julgar pelo que aconteceu, que vocês entendem que é errado, mas do ponto de vista interno da minha legislação do meu país, isso não era errado. Então vocês vão querer me culpar, me sentenciar por algo que eu fiz seguindo a lei do meu país? E aí o que os cientistas da época pensaram? Poxa, isso é culpa do positivismo normativista, porque ele excluiu totalmente a moral do direito. Ele deixou o direito tão puro, que foi possível as pessoas fazerem essas atitudes que, embora não ferissem regras que estavam no ordenamento jurídico, no direito posto da Alemanha, embora não violassem essas regras, elas estavam violando princípios morais, estavam violando a dignidade da pessoa humana, a vida, o respeito, a concepção de um ser humano. O ser humano ali, ele foi reduzido a uma condição análoga de um objeto, né? Quando eram feitos experimentos com seres humanos, né? Dizem até que a medicina ela teve um grande avanço nessa época justamente por causa disso, porque os protocolos a respeito de pesquisa na área da medicina simplesmente não era observado na Alemanha, porque eles não tratavam os judeus como seres humanos, como pessoas, mas como objetos, e objetos de estudos científicos e por aí vai. Então, embora na legislação, no direito posto da Alemanha, houvesse essa permissão para que os nazistas fizessem tudo o que eles fizeram, é natural, eu contando isso para vocês, é natural que vocês sintam que isso é errado. Foi totalmente errado o que eles fizeram. Eles não respeitaram o ser humano, a humanidade, a dignidade da pessoa humana, o valor vida, né? Não respeitaram. Só que isso não estava no ordenamento jurídico deles previsto, uma determinação de que eles tinham que observar a dignidade da pessoa humana, de qualquer pessoa, e não só da raça ariana, como eles defendiam. E a defesa dos generais e de todos os nazistas que fizeram essas atrocidades na Segunda Guerra Mundial foi basicamente essa. O direito deles permitindo, e eles não poderiam ser penalizados por causa disso, tá bom? E foi quando os cientistas do dia falaram, isso é culpa do positivismo, isso está errado. Nós temos que entender que o direito não são apenas as normas, as regras que são produzidas pelo poder legislativo e que estão inseridas em determinado ordenamento jurídico, direito posto. Nós temos que entender o direito também, ou seja, além disso que eu falei, o direito também como um fato, uma ciência, e aí vai mudar de acordo com a concepção de cada autor, que respeite os princípios morais, dignidade da pessoa humana, justiça, segurança jurídica. Mesmo que eles não estejam previstos em normas postas no ordenamento jurídico, né? Foi a partir daí que iniciou-se uma centena de investigações e concepções a respeito de direito até hoje, essa celeuma jurídica ela é travada, tá? Eu posso citar aqui como uma das mais célebres e que teve maior repercussão no âmbito científico do direito foi o debate de Hart e Dworkin, tá bom? Hart é um positivista, ele defende a tese do fato social, né, do positivismo, e Dworkin foi um dos primeiros autores também a dar essa importância do que a gente tem de hoje como norma-princípio. O que ele fez foi escrever uma obra científica lançando um ataque geral ao positivismo
e inaugurando, lançando aí na comunidade científica uma concepção de direito que ele entendia que era a correta, uma concepção substancialista que vê o direito como interpretação, pautado principalmente na moralidade política da comunidade em que o direito existe ali. Mas há também muitos outros doutrinadores que defendem outras concepções também, tá bom? Isso tudo porque, depois do segundo pós-guerra, começaram-se a repensar o direito, principalmente depois que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Professor, de vocês particularmente não acham que a culpa é do positivismo normativista de Kelsen, né? É como se você quisesse culpar o quadro pela pintura que tem dentro dele. Ou culpar a janela pela paisagem. Tá entendendo? Por que, professor, você entende de forma diferente? Eu vejo que, pelo menos naquela época, o positivismo ele era um mecanismo social do direito que ele poderia ser manipulado. É um mecanismo que, a depender de quem tem o controle, vai torná-lo, personalizá-lo de acordo com seus interesses. Tá? Então, naquele momento, como o Partido Nazista ele alcançou o poder na Alemanha, né? O direito posto na Alemanha, que estava antes do Partido Nazista chegar, não é que ele legitimava tudo que foi feito pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Não, quando o Partido Nazista alçou o poder na Alemanha, ele começou a modificar o ordenamento jurídico da Alemanha, tá bom? Ou seja, ele começou a modificar o próprio direito da Alemanha. Então a culpa não é do positivismo, porque o positivismo ele permite mudança, né? Isso é exatamente, a culpa é do homem ali. O ordenamento ele precisa permitir a mudança, porque é uma forma dele acompanhar as transformações sociais, né? Se o direito, se o ordenamento não tivesse esse mecanismo, pelo amor de Deus, seria totalmente um retrocesso. Né? Então, quando o Partido Nazista alcançou o poder na Alemanha, eles mudaram o ordenamento jurídico. Então, a culpa não é do sistema, porque o sistema permite mudança e é natural que isso aconteça. A culpa mesmo foi de quem mudou o sistema. Tá? É como você quiser culpar a arma pelo crime de morte, de homicídio. Você quer culpar o revólver, a pistola? Ou o culpado é quem apertou o gatilho? A pistola é um objeto. Tá? Ela fica ali parada. Se não tiver ninguém que vá lá pegar aquele objeto, apontar para alguém e disparar, nunca vai ter a ocorrência do fator morte. Assim como se você pegar a arma, né, e ficar brincando com tiro ao alvo, a arma não está sendo usada para matar, está sendo usada para se divertir, para entretenimento, para treinamento. Aí você querer colocar a culpa no objeto, eu acho isso uma miopia científica, entendeu? Então é por isso que o professor de vocês discorda de alguns doutrinadores que entendem que a culpa das atrocidades que ocorreram nas nazistas seria do positivismo normativista de Kelsen. Tá? Mas, enfim, eu sei que ganhou uma tendência, que ganhou uma corrente filosófica que ganhou muito prestígio, depois disso foi a corrente capitaneada pelo juiz filósofo Radcliffe, tá? Que é uma tendência justnaturalista. Justamente, ele já queria trazer de novo aqueles ideais da metafísica justnaturalista que existiam antes da escola da exegese, lá antes de 1800, só que de uma forma mais refinada, mais aprimorada, dizendo que o direito é totalmente moral, tá bom? Deveria sempre ser observado esses critérios morais no direito. E a partir daí, várias concepções foram surgindo, tá? E é por isso que, inclusive, alguns dizem que é o pós-positivismo, porque vai mudando tudo a regra a respeito da teoria geral do direito. Mas voltando lá para Humberto Ávila, estava falando para vocês que ele explica o neoconstitucionalismo a partir de 4 fundamentos. Eu falei para vocês sobre o fundamento normativo, que é essa passagem da regra para o princípio, tá? Depois vem o fundamento metodológico, que é
a questão da mudança da concepção de interpretação. A gente sai de uma concepção de subsunção de regras da norma para o fato concreto para uma concepção de ponderação, tá? Ou seja, ao se alçar o princípio como uma categoria de norma, nasce um novo método, tá, de interpretação e aplicação da norma. E esse método chama-se ponderação, né, que visa principalmente resolver os problemas advindos da colisão de princípios. Eu vou fazer uma aula para vocês, eu já prometi isso, sobre tentar explicar para vocês regras e princípios. Tá bom? A princípio, eu posso dizer para vocês que a concepção que tem hoje é uma concepção pautada tanto em Dwork como Alexis, que regra é uma norma em que você aplica ela no tudo ou nada, é uma norma que está completa, que aparecendo um fato na vida social, ela se encaixa na norma e ela consegue ter a eficácia dela, ter a normatividade dela. O princípio não, ele tem uma abrangência semântica maior. E por isso que muitas vezes a eficácia de um princípio pode entrar em colisão com a eficácia de outros princípios, tá? E aí a simples utilização da subsunção como método de interpretação e aplicação do direito se torna inviável, tendo que se recorrer a outros métodos. E Humberto Ávila, que também bebendo dos ensinamentos de Albert Alexis, vai falar da ponderação, tá? Embora o Alexis fale em seu pensamento, mas enfim, continuando. O terceiro fundamento, de acordo com Humberto Ávila, é o fundamento axiológico, ou seja, ele fala assim, sai-se da justiça geral para a justiça particular. Ou seja, dá-se primazia para a justiça particular sobre a geral, tá? Parte do pressuposto de que o exame das particularidades do caso é o melhor caminho para a solução justa, tá? Essa concepção segue a ideia de que a aplicação de regras em algumas situações pode gerar resultados injustos. O quarto fundamento, pessoal, é o fundamento organizacional. O que seria esse fundamento organizacional? É que o foco, se você for olhar numa perspectiva abrangente de Estado, o foco sai do Poder Judiciário ou sai do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. Eu expliquei para vocês que logo ali, depois da Revolução Francesa, um dos poderes que ganhou muita notoriedade foi o Poder Legislativo, né? Só que na transição para o Estado constitucional, principalmente a partir do segundo pós-guerra, quem vai ganhar a maior notoriedade na sociedade é o Poder Judiciário. E vocês podem ver isso hoje ocorrendo até hoje. Você vê que o STF está todos os dias aí no noticiário nacional, tanto que vocês praticamente conhecem o nome dos 12 ministros que compõem o STF. Né? Por quê? Porque há uma mudança de perspectiva, um grande aumento de poder por parte do Poder Judiciário, tá bom? E o enfoque, partindo de outros poderes e centrando no Poder Judiciário. Isso é o quarto fundamento, chamado fundamento organizacional, de acordo com a visão de Humberto Ávila, para tentar explicar esse fenômeno que a gente está estudando, que se chama neoconstitucionalismo, tá bom? Por último, aqui, para a gente tentar entender também o neoconstitucionalismo, vamos agora para outros olhos. Vamos para os olhos do doutrinador Daniel Sarmento, tá? Ele, do mesmo modo, ele vai dizer também que não é uma tarefa fácil você descrever o que seja o neoconstitucionalismo, né? E é por isso que aí ele parte de cinco fatos para tentar explicar o neoconstitucionalismo, tá bom? Ele tenta sintetizar as mudanças operadas na teoria jurídica e nos tribunais nesses 5 fatos. Seria o quê? Reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo de aplicação do direito. Tá? Esse é o primeiro. O segundo é a rejeição. Ele fala que a rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico. Tá? Ponderação, tópico, teoria da argumentação. Tal como também é falado pelo Humberto Ávila, conforme eu já expliquei para vocês. O terceiro seria a constitucionalização do direito. Olha só, constitucionalização do direito, algo que não foi abordado pelos outros 2 doutrinadores
pelo menos pelo Humberto Ávila não foi, o Luiz Alberto Barroso fala disso. E o que seria essa constitucionalização do direito? É a irradiação, pessoal, da eficácia dos direitos que estão previstos na Constituição e os valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos os outros ramos do direito, tá bom? Você vai começar a interpretar o direito civil à luz da Constituição, vai começar a interpretar o direito penal à luz da Constituição, tá? Vai mudar a perspectiva, você não vai tratar mais essas matérias de forma isolada, tá bom? Você vai tratá-las sempre fazendo um link, uma relação com as normas que estão dispostas na Constituição, tá bom? Principalmente pautado nesse fenômeno, nesse fato que eu sempre digo para os meus alunos, a importância de estudar direito constitucional. Alguns acham chato, alguns acham difícil, enfim, mas é um desafio que deve ser encarado pelo aluno e, se possível, da melhor forma, ou seja, ele tentando gostar do assunto, porque é uma matéria importantíssima, tá? Porque ela irradia os seus ensinamentos, as suas concepções, a sua filosofia, as suas teorias em todo o ordenamento jurídico, em todas as matérias. Se você quiser se especializar em direito penal, você vai ter que saber direito constitucional e direito penal. Se quiser se especializar em tributário, vai ter que saber constitucional e tributário, tá? Eles estão linkados assim, um não vive sem o outro, tá? E assim em todas as outras matérias. Um outro fato, fenômeno explicado por Daniel Sarmento, é a reaproximação de direito e moral, né? Isso também já foi explicado para vocês, por outros autores. E um fato também que foi dito aqui só pelo Sarmento, que é muito interessante, que é exatamente o que ocorre muito hoje, que é a judicialização da política e das relações sociais, né, com um significativo deslocamento do poder da esfera do legislativo e do executivo para o judiciário. Como assim, professor? Eu não entendi. Eu vou dar um exemplo tranquilaço que vocês vão entender muito bem isso. O maior exemplo disso aí da judicialização das políticas e das relações sociais é a questão da judicialização da saúde, entendeu? Porque vem a Constituição, lá no seu artigo 198, diz que a saúde é dever do Estado prestar essa saúde para a população, né, que o fará por meio de políticas públicas, é o que diz a Constituição, mas os tribunais vinham interpretando essa norma constitucional com a eficácia assim totalmente a favor do cidadão, né? E embora ali o poder público trabalhasse em ações públicas, em frentes públicas, políticas públicas para tentar levar a saúde à população, algo que não é fácil, é caro, a gente sabe que é um ideal muito difícil de ser atingido, mas que a gente está sempre caminhando nesse sentido. O SUS é um exemplo disso, o Brasil é um exemplo disso, que é um dos poucos países no mundo em que a saúde é gratuita. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe Sistema Único de Saúde, não existe SUS lá, não é gratuito. Se você vai utilizar um hospital, mesmo em emergência, eles vão te atender, mas depois a conta chega e ela chega bem cara. No Brasil, a saúde é gratuita, é custeada por todos nós, com o dinheiro dos nossos impostos, nossos tributos. E por vezes, por ser caro e difícil, principalmente num país como o nosso, em que há muita corrupção, há uma desorganização e burocratização da administração pública, é muito difícil levar a saúde a todo mundo e da melhor forma, o que acaba com que pessoas que têm um melhor acesso ao Poder Judiciário judicializem a questão da saúde, né? Eles vão no Poder Judiciário buscar tutelas jurisdicionais para garantir terapias, garantir remédio, garantir tratamentos, né? Algo que eles não conseguiram nem com a previsão disso, que é feita pelo poder, tanto pelo poder constituinte originário e o reformador e o poder legislativo ordinário, não conseguiram executivo através das políticas públicas que são levadas pelo poder executivo, e eles vão no judiciário, e o judiciário faz uma interpretação bem
fechada, assim, do artigo 198, 196, e determina que o Estado forneça o que a parte está pedindo aí, né? Isso é um exemplo de judicialização da política e das relações sociais, só para vocês terem um exemplo, tá bom? Mas, assim, eu trouxe aqui a visão do Humberto Ávila, do Daniel Sarmento e do ministro Luiz Roberto Barroso, só para tentar explicar. Você vê que eu gasto um tempo na minha aula para tentar explicar o que seria definição, conceito de neoconstitucionalismo, e você vê como é difícil. Por isso que eu trouxe a visão de três grandes doutrinadores nacionais, e é muito difícil você, o neoconstitucionalismo é isso, né? Eles geralmente vão traçar ali alguns fenômenos, alguns fatos que são marcas dessa corrente da teoria do direito, tá bom? Essa nova visão de ver o direito constitucional. Tá? Mas a gente vai, por uma questão didática e objetiva, seguir a linha do ministro Luiz Roberto Barroso, tá bom? Eu vou explicar, então, de forma detalhada, os três fundamentos que ele utiliza para explicar o neoconstitucionalismo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o marco histórico, tá bom? Então, vamos lá. Conforme eu já... Tá todo mundo me escutando aí, pessoal? Tá baixo, tá alto? Vocês podem dar um ok aí? Oi? Tá tudo certo, ok, perfeito. Perfeito, pessoal. Então vamos continuar. Vocês estão entendendo? Por favor, dá um ok se vocês estiverem entendendo. Alguma coisa que vocês não estejam entendendo, por favor, pode pedir para eu repetir ou explicar novamente. Tá? Eu preciso de um feedback de vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos utilizar a linha de explicação do ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? E vamos começar pelo marco histórico. O marco histórico do neoconstitucionalismo são a promulgação de novas constituições a partir dos eventos, né, ocorridos depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A sociedade ela mudou muito depois do que eu passei, depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Tá? O que pode ser evidenciado aí são as constituições da Alemanha, em 1949, a denominada Lei Fundamental de Bonn, tá? E o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que foi instituído em 1951. Tá? Sobre isso eu vou explicar para vocês, essa instituição de um Tribunal Constitucional Federal, e somente em 1951. Tá bom? Na Itália, foi a Constituição promulgada em 47 e a instalação de uma Corte Constitucional no ano de 1956. Em Portugal, teve uma nova Constituição em 1976 e na Espanha em 1978, tá bom? E no Brasil, que é sempre um pouco mais tardio, né, as coisas demoram para chegar aqui, a gente pode ver que o marco histórico do neoconstitucionalismo se deu principalmente a partir da Constituição, nossa atual Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. Tá bom, pessoal? Simples. Sim, professor, mas por que assim esse marco histórico? O senhor está falando sobre essas constituições aí que foram geralmente promulgadas depois da Segunda Guerra Mundial. Por que coloca esse marco histórico como um fundamento, como um fato para explicar o neoconstitucionalismo? Por que, pessoal? Antes da Segunda Guerra Mundial, as constituições da maioria dos países da Europa, elas não eram dotadas de força normativa. O que seria força normativa? É assim, pessoal, prevalecia uma cultura jurídica essencialmente legicêntrica. Tá? Ou seja, assim, ó, tratava-se a lei ordinária, lei normal, a lei editada pelo parlamento, como a principal fonte do direito. Tá? Ou, muitas vezes, como fonte exclusiva mesmo. Tá, professor, mas não é assim? A questão é que antes da Segunda Guerra Mundial, somente a lei
era fonte de direito, somente a lei era fonte de regras, de normas, de conduta em que a pessoa tinha obrigação de observar e obedecer. A Constituição não tinha essa força normativa. Não estou entendendo, professor. Então, a Constituição nem sempre teve essa força normativa que ela tem hoje? Não, nem sempre. Teve sim nos Estados Unidos, que a gente estudou no constitucionalismo na experiência americana. Porém, o que aconteceu nos Estados Unidos não foi o que aconteceu no restante da Europa e no restante do mundo. Nos outros países, a Constituição era mais como uma carta de intenções, uma carta política mesmo de organização que não era dotada de força normativa nenhuma. Tá entendendo? Esse é o detalhe. E essa concepção de força normativa, ela só foi ser interiorizada pelos outros estados nacionais, principalmente na Europa, a partir do período do segundo pós-guerra. Antes disso, as constituições eram mera carta de intenções. O direito era o que estava na lei. As normas que a sociedade observava, que as pessoas observavam, era aquilo que estava na lei. Elas não observavam a Constituição. Elas não davam tanta importância para a Constituição. Está entendendo, pessoal? Então, assim, o fenômeno que ocorreu, o fenômeno da constitucionalização que ocorreu, ele ocorreu de forma diferente. Nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, tá? Ou de forma diferente. Até hoje, por exemplo, no modelo britânico, lá na Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, aqueles países que estão ali, País de Gales, vigora a supremacia do parlamento e não da Constituição. O parlamento é muito mais forte do que a Constituição lá na Grã-Bretanha. Tá bom? Lá não tem uma Constituição escrita, como a gente tem, e nem rígida, e nem tem controle constitucional. Você tem uma ideia. Tá bom? Nos Estados Unidos, como a gente viu, a gente estudou lá no começo, sobre constitucionalismo, a experiência norte-americana, a situação é exatamente oposta, tá? Lá foi o país onde nasceu o constitucionalismo, conforme a gente estudou. Tá? E a Constituição lá é a mesma desde 1787. E ela, desde o nascedor, ela já veio com essa visão, essa concepção de que ela é dotada de força normativa e de supremacia dentro do ordenamento jurídico dos Estados Unidos. Tá? Passivo de aplicação direta e imediata pelo Poder Judiciário. A gente vai rever esse tópico na aula de controle de constitucionalidade. Inclusive, essa aula vai para o YouTube e lá também tem as minhas aulas de controle de constitucionalidade que eu estou dando para outra turma. Se vocês quiserem dar uma olhada, podem dar uma olhada. Bom, então, sobre esse marco histórico, a gente viu que depois da Segunda Guerra Mundial, viu-se uma mudança significativa no quadro a respeito da constitucionalização do direito posto, constitucionalização de todo o ordenamento jurídico. Tá? Isso se deu através da adoção da concepção de que a Constituição do Estado ela detém normatividade e supremacia jurídica. Então, guardem bem essas duas expressões, força normativa e supremacia jurídica. Força normativa, você começa a entender que as regras, as normas que estão ali na Constituição Federal, elas devem ser observadas, devem ser obedecidas. Não somente a lei que é editada pelo Poder Legislativo, mas também o que está lá na Constituição, que foi concebido pelo Poder Constituinte originário. Tá? E a supremacia jurídica é porque a Constituição ela não está a par do lado da lei, ela está acima da lei. Isso é entender a Constituição com supremacia jurídica em todo o ordenamento jurídico estatal. Tá bom? O segundo passo aqui, para explicar o constitucionalismo, a partir da perspectiva do professor Luiz Alberto Barroso, seria explicar o marco filosófico, que é o pós-positivismo. Nesse momento aqui, eu iria adentrar e explicar para vocês, aqui na minha visão, bem resumido mesmo, que o pós-positivismo é um fenômeno aí que dá para ter 30 horas aula sobre isso, mas bem resumido sobre os principais características, uma descrição resumida sobre o pós-positivismo. Mas em virtude do horário,
e por uma questão de didática, eu vou deixar essa parte da aula para a próxima. Tá bom, pessoal? Para eu não começar um assunto, parar, e na outra aula eu vou perder um pouco mais de tempo resumindo de novo o assunto para a gente continuar. Para ficar um negócio bem direitinho, eu vou parar por aqui, a aula de hoje, e na aula seguinte a gente vai continuar com o pós-positivismo. Tudo bem, pessoal? Eu pergunto se está tendo alguma dúvida.